Marhaba! Eu sou o professor Rodney. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Estamos aqui para mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Antes de iniciarmos a aula de hoje e descobrirmos qual local vamos viajar virtualmente, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários. Eu vou passar álcool gel aqui, enquanto vocês passam aí na casa de vocês. Bom, vamos lá. Por onde vamos viajar virtualmente hoje? Preste atenção nestas imagens. Que lugar estas imagens te fazem lembrar? Sim, estamos falando de um país de cultura árabe. Hoje apresentarei um pouco da República do Líbano para vocês. Por isso, comecei a aula falando Marhaba. Isso significa oi em árabe. Que legal, né? Então vamos lá. Começamos falando sobre a bandeira do Líbano. Ela foi adotada em 7 de dezembro de 1943. A árvore verde, cedro do Líbano, simboliza a força, resistência e crescimento. A cor branca representa a neve e simboliza a pureza e a paz. O vermelho simboliza a coragem e a resistência do povo libanês contra os povos que tentaram invadir e dominar o país. O Líbano é um país localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, numa região que faz ligação entre esse continente e a Europa. Faz fronteira com a Síria ao norte e a leste com Israel. No cruzamento da bacia do Mediterrâneo, o Líbano é uma das regiões de antigas civilizações, como fenícios, assírios, persas, gregos, bizantinos e turcos otomanos, sendo que sua rica história formou a identidade cultural única em diversidade étnica e religiosa no país. O Líbano é um país com área total de 10.400 km², localizado na Ásia Ocidental. Sendo assim, é uma nação pequena e habitada por aproximadamente 7,5 milhões de pessoas. O Líbano é uma república democrática parlamentarista. O país foi fundado em 1920, mas só se tornou independente em 1946. Mas e o que é parlamento? Parlamento é a assembleia composta por membros eleitos, denominados de parlamentares, para a representação política dos cidadãos dentro da estrutura governamental de um regime constitucional. O Líbano é uma república parlamentarista, que é uma forma de governo republicano organizado sobre um sistema parlamentarista de governo. Em contraste à república presidencialista, o chefe de Estado normalmente não tem amplas atribuições executivas, pois grande parte desses poderes é exercido pelo chefe de governo, usualmente denominado de primeiro-ministro. Em alguns casos, o parlamento elege um representante que exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo, como acontece na África do Sul, por exemplo. O presidente da República do Líbano é o Michel Aoun e o primeiro-ministro libanês chama-se Saad Hariri. As relações diplomáticas entre Brasil e Líbano foram iniciadas em 1945, após a independência do Líbano. Porém, o contato entre os dois países remonta a 1880, quando os primeiros contingentes significativos de imigrantes libaneses começaram a chegar ao Brasil. A comunidade libanesa que vive atualmente no Brasil, formada em sua maioria por descendentes, é maior do que a própria população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes em território brasileiro, contra 7,5 milhões que vivem no Líbano. Após aceitar um convite da Organização das Nações Unidas, o Brasil passou a comandar a Força-Tarefa Marítima da Unifil em fevereiro de 2011, criada após a guerra entre Líbano e Israel em 2006. A diplomacia é um instrumento da política externa para o estabelecimento dos contatos pacíficos entre os governos de diferentes estados. Geralmente é empreendida por intermédio de diplomatas de carreira e envolve assuntos de guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural, coordenação em organizações internacionais e outras organizações. As relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.
A diplomacia pode ser entendida como uma ferramenta dedicada a planejar e executar a política externa. Por meio da atuação de diplomatas, chama-se diplomacia o uso da delicadeza, dos bons modos ou da astúcia para tratar de qualquer negócio. E vai aí uma curiosidade para vocês. O padroeiro dos diplomatas e do exercício da diplomacia é chamado de São Gabriel. Esta é a fachada da Embaixada do Líbano aqui no Brasil. Ela fica localizada na cidade de Brasília, no Distrito Federal. A embaixada é representada por um embaixador, que é o representante de um país com maior autoridade em território estrangeiro. O embaixador possui privilégios, imunidades e plenos poderes assegurados pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. É função do embaixador negociar e mediar as relações entre as duas nações, tendo plenos poderes para tomar decisões a fim de proteger os interesses do seu país, dar ao governo que representa informações a respeito do país estrangeiro, promovendo relações amistosas entre os países, visando o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas. Esta é a fachada da Embaixada do Brasil no Líbano. Ela fica localizada na cidade de Beirute, que é a capital do país. Este é o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah. E vocês sabem qual a diferença entre embaixador, diplomata e cônsul? Embaixador é um funcionário diplomático que chefia a embaixada. Ele está à frente dos interesses do seu país em território estrangeiro, detendo plenos poderes para mediar relações entre as duas nações. O diplomata é um funcionário pertencente ao serviço diplomático de um Estado. O diplomata representa os interesses do seu Estado e um conjunto de diplomatas forma o que chamamos de uma missão diplomática. E o cônsul? O cônsul é o chefe de um consulado, sendo responsável por representar os cidadãos do seu país em território estrangeiro. Não exerce função de representação política. O consulado configura também um espaço de autoridade de um país em território estrangeiro. A principal função do consulado é proteger e assistir os cidadãos do seu país que estão no território estrangeiro, além de exercer funções como emissão de vistos e passaportes. Outra função do cônsul é promover relações comerciais entre o seu país e a nação estrangeira. É válido ressaltar que um país possui uma única embaixada dentro de um território estrangeiro, mas podem existir vários consulados. E por falar em cônsul, eu vou mostrar um vídeo com imagens cedidas pela Carla Mussalan, que é guia turística lá no Líbano, enquanto leio uma carta do cônsul do Líbano, aqui de Curitiba, o senhor Nissan Hussein Hashem, que gentilmente enviou uma mensagem para vocês. Como consulado honorário do Líbano aqui em Curitiba, nosso trabalho é composto de vários aspectos. Em primeiro, o consulado representa o Líbano aqui no Brasil. Significa que temos duas responsabilidades. Uma é referente à população libanesa que aqui reside, e outra, atendemos a população brasileira nos assuntos do Líbano pertencentes ao consulado. Em relação à sociedade brasileira, temos que apresentar a imagem e as riquezas do nosso país, como a sua linda natureza, nossos costumes e a cultura do nosso povo, entre outras. Também temos que apresentar o lado diplomático do Líbano, como participar das reuniões diplomáticas, fazer e receber visitas dos diplomáticos de várias áreas. Em relação à população libanesa, o consulado é considerado como sua segunda casa. Por isso, temos que ajudar em qualquer necessidade. E segundo, o consulado representa o Líbano na parte de documentações, como autenticação de documentos, declarações, emissões de procurações, registros de nascimento e óbitos, declarações de casamento e divórcios, pedidos de renovação e de novos passaportes. Então, essas foram as palavras cedidas pelo cônsul do Líbano aqui em Curitiba para nós.
E eu aproveito esse momento para agradecer ao cônsul do Líbano, Sr. Nizar Hussein Hashem, pela parceria com a Educação de Curitiba. Gostaram do vídeo, pessoal? Vamos agradecer ao cônsul do Líbano aqui em Curitiba, o Sr. Nizar Hussein Hashem. E agora vamos falar um pouco da economia. A economia do Líbano, tal como a sua qualidade de vida, já foi uma das mais prósperas de todo o Oriente Médio. Porém, com a Guerra Civil Libanesa entre 1975 e 1990, toda a economia do país foi abalada. A produção nacional foi cortada pela metade e o país deixou de figurar como centro financeiro regional. Com o término do conflito interno e a recuperação da estabilidade política, o país mobilizou-se na reconstrução. Para realizá-la, o Líbano recebeu de imediato cerca de 15 bilhões de dólares de países como a França e a Alemanha e posteriormente dos Estados Unidos. Com a infraestrutura reconstruída, a economia voltou a crescer com altas taxas, tornando-se um polo de crescimento na região. A capital Beirute, apelidada de a Paris do Oriente, voltou a ganhar destaque no cenário regional, sediando vários eventos. O país voltou a ser chamado de Suíça do Oriente, devido às atividades financeiras ali realizadas. Atualmente, o país voltou a ter um dos mais elevados padrões de vida do Oriente Médio. Sua economia é baseada no livre mercado e não há restrições do governo aos investimentos estrangeiros. E agora vamos falar sobre a língua árabe. O Líbano tem o árabe como idioma oficial. No entanto, a língua francesa e inglesa são usadas. O francês é usado no parlamento libanês, sendo considerado como um dialeto de prestígio, ou seja, possui verificação jurídica, histórica e constitucional relevante por fazer-se presente na sociedade libanesa. O francês é utilizado para relações comerciais e de negócios, na diplomacia e no governo. O uso da língua francesa é um legado na época das Cruzadas Francesas e laços históricos da França para com a região. E sobre a escrita, o árabe libanês é raramente escrito, exceto em romances onde a forma dialetal implica algum tipo de poesia que não usa o mesmo árabe clássico. O árabe libanês também é usado em muitas canções, peças teatrais, programas de televisão e de rádio, principalmente quando se trata da forma poética zajal. Aqui, na primeira imagem, a gente vê como se escreve a palavra Líbano. E na segunda imagem está escrito o Brasil. Segundo estimativas de 2007, cerca de 2 milhões de habitantes moram na Grande Beirute, que é a capital do país, sendo o maior e principal porto marítimo do país. A primeira menção desta metrópole é encontrada nas Cartas de Amarna, feita pelos egípcios antigos, que datam do século XV a.C. O rio Beirute percorre toda a cidade. Beirute é a sede do governo libanês e desempenha um papel central na economia local, sendo que muitos bancos e empresas mantêm suas sedes no centro da cidade. Após a destrutiva Guerra Civil Libanesa, a paisagem cultural de Beirute sofreu uma grande reconstrução. Como um centro financeiro local, a capital libanesa é classificada como uma cidade global beta. Líbano como o berço da civilização. O Líbano é uma nação com grande valor histórico. Em meio a paisagens que descortinam brutal contraste entre planícies elevadas, ruínas espetaculares do sítio arqueológico da grande acrópole de Baalbek, ao norte de Beirute, no Líbano. Trata-se de um dos maiores e bem preservados complexos romanos do mundo, construídos entre os séculos I e II d.C., mas conquistada por Alexandre o Grande em 334 a.C. A acrópole de Baalbek foi chamada de Heliópolis, ou Cidade do Sol, mas foi sob Roma que os santuários colossais foram dedicados à tríade romana, Júpiter, Vênus e Mercúrio, atraindo ainda mais devotos que mantiveram a tradição fenícia do culto. Assim como Dionísio,
foi o deus do vinho na Grécia Antiga, Baco foi o deus do vinho e das festas dos romanos. Os romanos construíram Baalbek para honrar a Júpiter, a Baal e a Baco, e para impressionar as nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. Agora vamos conhecer Byblos. Byblos é a cidade habitada mais antiga do mundo, desenvolvida dentro de uma muralha, desde o período neolítico até 2150 anos antes de Cristo. É uma cidade portuária localizada a 42 quilômetros ao norte de Beirute. Foi uma das cidades mais importantes da Fenícia. Acredita-se que Byblos tenha sido ocupada primeiro entre os anos de 8.800 a 7.000 a.C. e que foi construída por Cronos como a primeira cidade da Fenícia. Até o início da Idade do Bronze, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, Byblos tinha se desenvolvido como o centro de expedição de madeira mais importante do leste mediterrâneo. Por volta de 1.200 anos antes de Cristo, os esquibras de Byblos desenvolveram um script fonético alfabético, o precursor do nosso alfabeto moderno. Por volta de 800 anos antes de Cristo, o alfabeto chegou na Grécia, mudando para sempre o modo como o homem se comunicava. Hoje, Byblos é um patrimônio mundial da Unesco. A cidade de Sidom. A cidade de Sidom, ou Saída, em árabe, é uma cidade costeira, a 45 quilômetros de Beirute. Foi uma das mais importantes cidades na época dos fenícios, rivalizando com Byblos e Tiro como uma potência naval. Dominada e ocupada por várias civilizações, ela resiste ao tempo. Hoje, ela é considerada parte da Terra Santa, porque foi visitada por Jesus Cristo e tem uma população predominantemente muçulmana sunita. Trípoli é a segunda maior cidade do Líbano. Foi fundada no século 7 a.C. pelos fenícios. Localiza-se ao norte da fronteira com a Síria. Ficou conhecida como região tripolitana, que significa região das 3 cidades. Já foi um importante centro comercial. Se encontra um pouco abandonada, por conta dos constantes conflitos na região próxima. A parte antiga de Trípoli, chamada de Medina, é cercada por muros e uma grande concentração de mesquitas históricas. E agora vamos conhecer um pouquinho das belezas naturais do Líbano. O país reserva cenários de grande beleza natural, como cadeias de montanhas e os rios Litani e Orontes, que formam o Vale do Bekaa. As atrações podem agradar tanto quem gosta de calor, com praias paradisíacas da costa mediterrânea, como os amantes do frio, que podem esquiar pelas estações espalhadas pelas montanhas libanesas. A Gruta de Jeita é um complexo de 2 cavernas de pedra calcária cárstica, separadas ao mesmo tempo interligadas, totalizando quase 9 quilômetros de comprimento. As grutas ficam no vale de Nar al-Kab, na localidade de Jeita, a 18 quilômetros a norte da capital Beirute. Embora habitada na pré-história, a caverna inferior foi descoberta em 1836 pelo reverendo William Thompson e só pode ser visitada em pequenos barcos, pois está submersa pelos canais de um rio subterrâneo que abastece de água potável para mais de 1 milhão de libaneses. Além de ser um símbolo nacional do Líbano e um destino turístico por excelência, a Gruta de Jeita desempenha um papel social, econômico e cultural. Foi finalista no concurso das 7 Novas Maravilhas da Natureza. Vamos conhecer um pouquinho da cultura do Líbano, começando pela religião. O Líbano é um país com a maior diversidade religiosa no Oriente Médio. Estabelecido pela França após a Primeira Guerra Mundial como um Estado predominantemente cristão, o Líbano agora é cerca de 60% muçulmano e 40% cristão. O país tem 18 grupos religiosos reconhecidos oficialmente. A mesquita Mohammed Al-Amin, também conhecida como Mesquita Azul,
é uma mesquita muçulmana sunita localizada no centro de Beirute. É a maior mesquita do Líbano. Foi inaugurada em 2008. O Templo de Eshmun é um antigo local de culto religioso dedicado a Eshmun, o deus da cura fenício. No sítio arqueológico do santuário foram encontrados diversos artefatos valiosos, especialmente aqueles que estão inscritos com textos fenícios. O templo de Eshmun entrou em declínio e foi esquecido quando o cristianismo substituiu o paganismo, e seus grandes blocos de calcário foram usados para construir outras estruturas na região. Suas ruínas foram redescobertas em 1900 por caçadores de tesouros locais, que despertavam a curiosidade de estudiosos ao redor do mundo todo. O Vale de Qadisha. Turistas e peregrinos percorrem despreocupados os caminhos de um território que é visto por muitos libaneses como sagrado. Nesse cânion, ao abrigo de suas montanhas escarpadas, os cristãos maronitas cresceram e prosperaram durante séculos e se fixaram há tempos como fronteira entre o Oriente e o Ocidente. Os montes do acidentado Qadisha guardam muitos tesouros. Entre eles está a maior reserva de cedros do Líbano. A poucos quilômetros da capital libanesa, bem no alto da colina, encontra-se Harissa, uma linda estátua da Virgem Maria, também conhecida como Nossa Senhora do Líbano. Harissa é um importante lugar de peregrinação do Oriente Médio, localizado na cidade de Junieh, no Líbano. O santuário acolhe diariamente peregrinos de todas as religiões. Você sabia que para ser um muçulmano, você deve acreditar em Cristo e em todos os outros profetas que vieram antes de Maomé? E que Maria é a mulher mais citada no Alcorão, o livro sagrado do Islã? Vamos conhecer Anaia, cidade sagrada do Líbano, onde viveu San Charbel. Ela está localizada a 62 quilômetros ao norte de Beirute e a 17 quilômetros de Biblos. Anaia, que em aramaico significa lugar de adoração, é considerada sagrada graças a Mar Charbel, o santo que lá viveu. O nome Charbel significa a história de Deus e foi adotado por ele aos 23 anos de idade, quando entrou no mosteiro de Nossa Senhora. A Charbel atribuem-se diversos milagres, tanto que em 1977 foi canonizado pelo Papa Paulo VI. Sua tumba e relíquias encontram-se preservadas no monastério de São Marum, onde ele passou 16 anos de sua vida. Para os libaneses, comer não se trata apenas de uma necessidade fisiológica, mas também de uma arte e um assunto sobre o qual eles gostam de discutir em sociedade. A maior parte da cultura libanesa é transmitida oralmente, passando de geração para geração. Apesar da pouca formalização, a cozinha do Líbano, ao longo dos séculos, soube manter a sua originalidade. Ela se baseia em poucos ingredientes, o que estimulou a criatividade dos cozinheiros, fazendo com que a culinária libanesa explorasse com perfeição diversas combinações e consistências. Dentre os pratos famosos desse povo, pode-se citar o hummus de grão de bico, o labanquiar, pastas frescas, os dolmas ou charutos, que nós conhecemos melhor aqui, com folhas de uva. No Líbano, existe um mundo de sabores particulares. É comum encontrar alimentos recheados. Aliás, o recheio é outra característica da cozinha libanesa, que adora incrementar suas preparações. Quando se trata de confeitaria, o Líbano privilegia os sabores bem intensos. Os doces libaneses são de fato muito doces. Basta lembrar que os ingredientes mais usados nos seus preparos são o mel, o xarope e as frutas secas, usadas em grande quantidade. Vamos conhecer agora alguns pratos típicos. O charuto, ou malfouf,
é uma das contribuições da culinária árabe para a gastronomia brasileira. O prato é preparado com folhas de uva. O recheio pode incluir arroz, legumes e carne. São servidos frios ou quentes e, em ambos os casos, são consumidos com iogurte. O quibe. O quibe é um prato típico do Oriente Médio, que consiste em um bolinho de massa de triguilho recheado com carne e temperado com ervas, que pode ser servido cru ou frito. O nome deriva de kubet, que em árabe significa bola. É um prato muito popular e considerado o prato nacional no Líbano, na Palestina, na Síria e no Iraque. O hummus. O hummus é uma pasta árabe que significa grão de bico. Muitos descrevem o hummus como um alimento antigo. Sua base de ingredientes leva o grão de bico, gergelim, limão e alho. É um prato que tem sido consumido há milênios. O baba ganoush é uma salada feita de purê de berinjela assada ou grelhada, tahine, que é uma pasta de gergelim, e suco de limão. Muitas vezes é comido com pão e pode ser usado no preparo de outros pratos. No Líbano, o baba ganoush é consumido como uma entrada ou um aperitivo. O tabule. Tabule é um prato libanês de salada. É feito principalmente de triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã e outras ervas, com suco de limão, pimenta e vários temperos. No Líbano, onde surgiu, é consumido por cima de folhas de alface. As esfirras são conhecidas como um prato típico árabe. A esfirra foi desenvolvida na Síria e difundida pelo Líbano. Depois foi para outros países. A esfirra chegou aqui no Brasil com os imigrantes árabes, entre o século XIX e XX. Sua massa tradicional é a mesma que a do pão. Contudo, em decorrência da difusão do prato, a massa passou a ser preparada com ingredientes específicos de outras regiões. Em relação ao seu formato, a esfirra pode ser aberta ou fechada. E o recheio pode ser de carne bovina, carne de carneiro, queijo, coalhada ou verduras temperadas. Agora vamos conhecer um pouquinho de músicas e danças típicas do Líbano. O dabke, que é a origem da dança libanesa. A palavra dabke significa bater o pé no chão. É uma dança folclórica do Líbano, relativamente simples, com contagem de 4 passos, sendo que o quarto é uma batida de pé no chão. O dabke ganhou o espaço profissional com o aparecimento dos festivais nos anos 60, estabelecendo um padrão de excelência para essa forma de arte. Dabke surgiu quando os camponeses se reuniram no final do dia para festejar mais um dia de trabalho, agradecendo as conquistas de suas colheitas. Ainda hoje é possível encontrar no interior do Líbano, nas aldeias mais afastadas, essa dança folclórica, bastante pura e preservada. Há 2 tipos de dabke. O popular, no qual se repetem os mesmos passos, normalmente dançados em festas, e o dabke coreografado, que agrega passos libaneses, sírios, palestinos, egípcios e etc. A música tem forte presença na cultura libanesa. Na cidade de Beirute, há algum tempo tem tido uma destacada produção musical. O país sempre promove importantes festivais que acontecem em algumas cidades. Nos últimos anos, o hip hop cantado em língua árabe tem crescido muito em popularidade, sobretudo entre os jovens. E vocês conhecem alguma personalidade libanesa? Khalil Gibran, ou Gibran Khalil, que viveu entre 1883 e 1931, foi um filósofo, escritor, poeta, ensaísta e pintor libanês. Sua obra reflete a espiritualidade e os princípios que levam aos patamares mais altos da alma humana. É conhecido por ter criado frases inspiradoras. Seu livro mais conhecido é O Profeta. E você sabia que temos uma praça em homenagem a este filósofo aqui em Curitiba? A Praça Gibran Khalil fica em frente ao Colégio Estadual e ao Passeio Público e abriga uma biblioteca com capacidade de 10.000 exemplares.
sendo algumas de autores árabes, além de uma pinacoteca e um café. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da Natália Al-Bultaif, que gentilmente nos cedeu um vídeo com fatos e curiosidades sobre o Líbano. Fatos sobre o Líbano. O Líbano é um país que fica no continente asiático, ele fica na Ásia, é banhado pelo mar Mediterrâneo e faz fronteira com Israel e com a Síria. Muita gente acaba confundindo algumas coisas que acontecem na Síria e em Israel com coisas que acontecem no Líbano, por serem países muito perto, e pelo fato do Líbano ser um país minúsculo perto da Síria e do Israel, realmente é um país muito pequeno. É um país menor que a metade do estado do Paraná. O Líbano tem uma população de quase 7 milhões de pessoas. Comparado ao Brasil, obviamente isso é muito pouco, porque o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas, mais ou menos? O clima no Líbano é quente e úmido no verão e frio e chuvoso no inverno. Isso tirando a neve no inverno, né, que fica mais nas montanhas. Por exemplo, onde a gente mora no Líbano é bem no interior mesmo, nas montanhas. Então nevava bastante lá, tipo, a neve realmente assim chega a tampar janelas de tanto que neva, mas é bem gostosinho. O Líbano é o único país árabe que não tem deserto. Eu não sei porque as pessoas acham que tem deserto no Líbano. Não tem deserto. É o único país árabe que não tem deserto. Eu não sei porque as pessoas ficam associando o deserto com o Líbano. Todo mundo me pergunta se tem deserto lá e não tem. Então, é isso. Beirut é a maior cidade e a capital do Líbano. Sabe aquele Beirut, aquele sanduíche que a galera pede aqui no Brasil que pra mim não faz o menor sentido? Isso é a capital do Líbano. É uma cidade linda, é uma cidade bem desenvolvida, é onde você encontra a junção do moderno e do antigo, porque lá no Líbano tem muitas ruínas romanas, muita coisa que eu ainda vou contar pra vocês aqui, mas lá em Beirut é um dos poucos lugares que você consegue encontrar, junto com essas ruínas, coisas modernas, prédios modernos, shoppings super modernos, bares, restaurantes assim, chiquérrimos, entendeu? E geralmente Beirut, por habitar quase 2 milhões de pessoas no Líbano, você acaba encontrando várias religiões diferentes misturadas, então você acaba vendo bastante. Você acaba vendo católico com islâmico, com druso, com várias religiões que tem lá no Líbano, porque as principais religiões são essas, que eu falei, católicos, islâmicos e drusos, sendo que a maior parte é católica, que é uma coisa muito que todo mundo fica meio chocado, assim, porque eles acham que a maior parte é muçulmano, islâmico, mas na verdade a maior parte é católica, tanto que eu estudei lá no Líbano numa escola católica. Uma coisa que acabei de lembrar de uma coisa, uma coisa que me perguntam muito é se, tipo, a gente usa roupa normal, assim, no Líbano. E sim, a gente usa roupa super normal, entendeu? Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida se todo árabe usa burca, usa aquelas roupa mais coberta e tal, mas isso é mais por religião, dependendo do país e da religião, assim, que é a principal religião deles, então isso é mais questão de religião. E no Líbano, eu acho que é um pouquinho mais livre isso. Na real, lá no Líbano a galera é bem estilosa, realmente eu acho muito legal. A galera é bem vaidosa, muito estilosa. Quando a gente vai pro Líbano, a gente, tipo, mano, tem que se arrumar assim o dobro, entendeu? A gente, tipo, todo dia a galera vai pro salão, arruma cabelo, arruma unha, não sei o que, tem festa todo santo dia. Mas isso também depende muito das pessoas e tal. Mas isso é só uma curiosidade que eu acabei lembrando aqui. Voltando a falar de Beirut, ela tem relatos de 2000 anos antes de Cristo. Então, cara, é uma cidade que tem muita história pra contar. Isso porque o Líbano passou pela mão de vários povos. No total foram 16 povos. Isso contando, por exemplo, os fenícios, romanos, árabes, turcos, otomanos, os assírios, os persas, os gregos, os bizantinos, até os franceses. Tanto que eu não sabia disso, aliás. Eu vi que o nome Líbano veio do povo fenício, que chamava o país de Leban, que pra eles significava branco. Então eles começaram a chamar o país de branco por conta da neve, das montanhas, etc. O que é muito engraçado, porque pra gente em árabe, Leban é um tipo de iogurte. Dá pra comer ele como se fosse um queijo, alguma coisa assim, ou como se fosse um iogurte. Minha mãe faz Leban aqui, é muito fácil de fazer. Eu até posso mostrar pra vocês. É um processo um pouquinho longo, entendeu? Mas pelo que ela fala é fácil, então é muito bom. Então, como eu já disse, o Líbano é uma das regiões da antiga civilização. E durante esses 4 milênios de existência de Beirut, a cidade já foi destruída e reconstruída umas 7 vezes no total. Assim, só pra vocês entenderem quanta coisa o Líbano passou. Foram muitas guerras, desde os romanos, desde lá os fenícios, entendeu? Então é um negócio bem antigo. Até os dias de hoje, o Líbano realmente passa por muita coisa o tempo todo, mas é um povo guerreiro. Agora a gente vai falar dos cedros, que são tão significativos que viraram símbolo da nossa bandeira maravilhosa, linda, perfeita. É uma árvore muito importante pro Líbano. Falam que os cedros libaneses já foram citados na Bíblia mais de 70 vezes. Eles eram muito utilizados na antiguidade, tanto para construção de embarcações até para tratamento de doenças como a lepra. Tanto que construções importantes como o Templo de Salomão foram construídas com a madeira do cedro. Quando eu tava no Líbano, eu estudei lá no 4º ano, mais ou menos, pelo que eu lembro, que a raiz do cedro, só a raiz dele tem 40 metros. E a árvore tem, tipo, se eu não me engano, tem uns 35 metros de altura. Pelo que eu lembro, foi isso. Eu espero não estar errada, mas acho que é isso. Hoje em dia tem uma área de conservação no Líbano para os cedros.
chamada de Erzurum. Quando eu morava no Líbano, eu fui com a minha família pra lá. A gente acabou indo nesse bosque que eu acho que é o Erzurum. É muito bonito de se ver, a energia lá é incrível. É realmente algo que traz um orgulho pra gente. Após a Primeira Guerra Mundial, as 5 províncias que compõem o Líbano ficaram sob domínio da França. Então sim, o Líbano já foi a França, já foi uma parte da França. Tanto que lá no Líbano a gente fala árabe, que é a língua oficial, inglês e francês, que também são línguas oficiais. Então a galera acha que às vezes, só o árabe é oficial e segundas línguas são inglês e francês. Mas não, realmente as 3 línguas são oficiais lá. Tanto que realmente você acaba misturando as 3 línguas. Então é algo muito comum, eu até falo pros meus amigos que é muito comum a gente chegar num lugar e falar tipo, Hi, kifa, que ça va? 3 línguas em uma frase minúscula. Então assim, o francês vem desse domínio dos franceses. O inglês, eu acredito que seja porque os Estados Unidos acabou tendo planos pro Líbano, acabou gerando muita influência lá no Líbano também. Pelo que eu vi, eles têm algumas bases, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. E o árabe não tem muito o que falar, né? É Líbano, somos árabes e a gente fala árabe. Uau! Tanto que, aliás, nós, queridinhos, nós árabes criamos o alfabeto. Então sim, nós árabes temos uma grande importância na criação do alfabeto, que hoje em dia todo mundo usa. Foram um dos primeiros povos a criar realmente uma escrita. E isso acabou depois indo pros romanos, pros gregos, acabou se transformando até a língua que a gente conhece hoje em dia. Não só a língua árabe, eu tô falando tipo do português, do inglês, do francês, tudo isso veio derivado daquele alfabeto que os fenícios criaram lá nas antiguidades. Então é muito legal. Você vai sempre ver algum árabe se gabando por causa disso, então assim, eu também posso. Essa influência que os franceses trouxeram pro Líbano foi algo muito positivo, fez a cidade crescer. O Líbano era conhecido como a Suíça do Oriente Médio, por ter uma economia muito boa, por ser um país muito rico, teve uma influência muito grande lá no Oriente Médio, então realmente foi algo muito positivo, conta-se a história. Mas aconteceu uma guerra em 1975, uma guerra civil no Líbano, que é muito legal se vocês quiserem a respeito. Foi uma guerra que acabou dividindo o governo, dividiu as religiões, então assim, foi algo que realmente mudou o Líbano completamente. Então antes dessa guerra o país era considerado como um dos mais modernos do mundo árabe. Realmente era muito bonito, meus avós me contam várias histórias daquela época e eu acho fascinante, mas essa guerra acabou destruindo tudo e acabou trazendo muitas dificuldades pro Líbano. Até hoje o Líbano sofre com as dificuldades dessa guerra, até hoje tem muitos problemas com o governo, tanto que eu não sei se vocês souberam, mas em novembro do ano passado, mais ou menos, aconteceu uma revolução, assim, com os libaneses. Até antes dessa história do coronavírus chegar e tal, todo mundo ficar de quarentena, o Líbano tava criando uma revolução lá, os libaneses, né, no caso, estavam criando uma revolução no Líbano, porque realmente o país estava despencando por conta de corrupção, falta de estrutura, enfim, inúmeras coisas. E é algo muito triste de se ver, porque realmente é um país que vale muito e com poucos cuidados e com gente que realmente se importe com ele, poderia ser um dos maiores países do mundo, porque realmente os libaneses merecem. Eles já passaram por tanta guerra, tanta coisa, pra hoje em dia estar no estado que eles estão. Então, realmente, é um povo muito batalhador, é um povo muito guerreiro. Como eu falei, o Líbano possui 3 línguas oficiais, árabe, francês e inglês, sendo que o árabe hoje em dia é uma das línguas mais faladas do mundo. Aliás, é a 5ª língua mais falada do mundo. Eu aprendi árabe assim desde pequenininha, meus pais falam árabe comigo, então é algo que pra mim foi muito fácil de pegar quando eu fui pro Líbano. A escrita só era um pouquinho difícil, porque, né, é um desenho maluco assim. Mas eu já estudava aqui, já fazia curso na minha escola mesmo de árabe. Então eu já sabia, tipo, o básico, assim. Eu sabia o alfabeto, eu sabia escrever meu nome, por exemplo, e tal. Mas quando eu cheguei lá foi assim, ó, vai aprender árabe agora. E aí, ó, uma garotinha de 8 anos aprendendo árabe. Foi uma loucura. Atualmente os jovens preferem muito mais ir pro inglês e pro francês. Então, assim, tem algumas palavras que a gente nem usa mais em árabe. Porque a gente acaba misturando, tipo, árabe com inglês, com francês. Quando a gente conhece um termo em inglês ou em francês, a gente acaba mantendo, a gente nem traduz mais pro árabe, entendeu? Vira uma salada mista tudo. É o inglês, francês e árabe. Por isso que é muito bom saber falar as 3 línguas, pra você conseguir entender, pro seu cérebro conseguir raciocinar. O Líbano é habitado de maneira ininterrupta, por sem parar mesmo, há cerca de 7.000 anos. É um verdadeiro museu a céu aberto, assim. Tanto que lá a região que era a minha escola, a professora levou a gente pra passear lá no bairro e é tudo muito casas de pedra, tudo é muito padrãozinho as casas, então você vê muito isso nas montanhas ali, mais no interior, no caso. Ela contava pra gente a história de cada casa, a história de cada rua. Onde você anda tem história e tem essa energia, sabe? De... Não sei explicar, gente, sério. Só indo no Líbano pra você conhecer e sentir o que eu tô falando. A cidade de Jbeil é um grande exemplo, que no passado era conhecida como Biblos, que significa livros. Eu vi que tinha esse nome por conta da grande quantidade de papiro que era fabricada e exportada por lá. Também é tida como a cidade mais antiga do mundo. Gente, sim, a cidade mais antiga do mundo fica no Líbano. Isso no sentido que é a cidade antiga que ainda continua sendo habitada. Eu até tenho, peraí, olha isso. Eu mostrei isso num vídeo pra vocês uma vez, mas olha. É aqui que fica, cadê? Aqui, ó, Biblos. Aqui a gente tem Baalbek. Minha irmã e minha mãe foram pro Líbano
ano passado, se não me engano, ano retrasado. Não, acho que foi ano passado mesmo. E aí eu pedi pra elas fazerem isso aqui. Eu não consegui porque eu estava no meu ano de terceirão, vestibular e etc. Mas sempre que dá, a gente tenta ir pro Líbano, ver a família e passar um tempo lá. É muito legal. Ainda hoje, vários historiadores e pesquisadores vão pro Líbano pra poder ver se eles encontram mais vestígios, mais história. E é muito legal ver que lá tem realmente toda essa história. Faz você se sentir parte de uma civilização antiga. É muito estranho, não sei explicar. É muito comum você estar no Líbano, por onde você passear, você acabar vendo ruínas de castelos romanos, acabar vendo estátuas que eram dedicadas aos deuses. Tem um lugar que eu nunca fui, mas Baalba, que eu mostrei pra vocês. Eu quero muito visitar, entendeu? Porque eles usam uma parte do castelo que ainda se mantém, né? Pra fazer show, pra fazer evento, casamento. Então, assim, é um lugar muito legal. Eles usam como um palco pra celebrar as coisas. E é realmente muito bonito. E eu nunca tive a chance de ir lá ainda. Próxima vez que for pro Líbano, eu vou tentar ir lá e aí eu mostro pra vocês. Outra curiosidade histórica que eu acho muito legal. E lá no Líbano, em Baalba, existe uma das maiores pedras. Eu tô falando assim, de um bloco de pedra enorme que ninguém sabe como reparar lá. É um mistério ainda. Muitos pesquisadores, muitos historiadores não entendem como essa pedra foi parar lá. E tem muitas teorias absurdas, tipo que forças alienígenas colocaram a pedra lá e etc. Tanto que eu vi isso na minha aula de física. Beirute também é o lar da escola de direito mais antiga do planeta. Mais um bônus pra gente. Hoje em dia são apenas ruínas, mas a primeira escola de direito foi construída na área central de Beirute pelos romanos. E é muito legal. E por fim, o fato número 10 que eu vim contar pra vocês é a diversidade da culinária árabe. É algo que no Brasil a gente vê muito, né? O quibe, kefta. Comidas árabes são muito temperadas. A gente come as coisas muito com pão. A gente come carne crua, então come quibe cru, kefta crua. Assim como a gente também come quibe assado, frito. Enfim, vou colocar várias fotos de várias comidas aqui pra vocês. O que é muito famoso aqui no Brasil também é shawarma. A galera ama shawarma, sendo que a shawarma daqui é mega diferente da shawarma do Líbano. A galera gosta de dar uma brasileirada, né? É muito legal ver que essa culinária interessa pra várias pessoas. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Ótimas dicas e curiosidades que a Natália apontou pra gente, né? Natália, muito obrigado por essa parceria com a Educação de Curitiba. E agora vamos lá, vamos ver o que vocês aprenderam na aula de hoje. Vamos para o quiz agora. Todos preparados? Primeira pergunta. Qual é a árvore que é considerada o símbolo do Líbano e está presente em sua bandeira? Vocês lembram lá quando eu mostrei a bandeira para vocês no comecinho da aula? Prestem bem atenção. Letra A, pinheiro. Letra B, cerejeira. Letra C, o cedro. Ou letra D, as oliveiras? Todo mundo já sabe a resposta aí? Vamos lá? Letra C, o cedro que está aqui no meio da bandeira do Líbano. Passando para a segunda pergunta. Qual é a capital do Líbano? Letra A é Byblos, letra B, Beirute, letra C, Tiro ou letra D, Trípoli? Vou dar uma dica para vocês, hein? No vídeo da Natália, ela fala de um sanduíche que a gente consome aqui no Brasil, mas que não tem nada a ver lá com o Líbano, mas o nome é o mesmo. Já sabem qual é? Letra B, Beirute. Pergunta número 3. Qual é o nome da moeda oficial do Líbano? Letra A, a rúpia. Letra B, o euro. Letra C, a libra libanesa. Ou letra D, a libra egípcia? Presta atenção, galerinha. Ali na resposta já fala qual que é a moeda. Olhem com atenção. Qual será? Libra libanesa. Muito bem. E a pergunta de número 4. Qual é o número aproximado de descendentes libaneses que vivem no Brasil? Essa é fácil, né? Vocês lembram que eu comentei lá que o número é maior do que a própria população do Líbano? Quais são as opções? Letra A, 10 milhões. Letra B, 6 milhões. Letra C, 2 milhões. Ou letra D, 3 milhões? Todo mundo já sabe a resposta aí em casa, né? Resposta correta, 10 milhões. Então tá certo, pessoal. E hoje a gente fica por aqui. Lembrando a todos que a pandemia ainda não acabou. Então continuem se cuidando e cuidando de quem vocês amam.
Lavem sempre as mãos, utilizem álcool em gel e usem a máscara. Até a próxima, pessoal. Shukran!